Após seu filho nascer morto, um diplomata adota um outro bebê recém-nascido de origem desconhecida, sem saber que ele é o próprio anticristo. Você sabe de que filme estou falando? Você sabe das muitas tragédias que envolveram este filme? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andrea Nascimento, este é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar sobre a maldição do filme A Profecia. Após o imenso sucesso do filme O Exorcista, o produtor Harvey Bernhard sabia que essa temática sobrenatural e demoníaca poderia render ótimos resultados. O que talvez ele não esperasse a princípio é que acontecimentos muito sinistros pudessem envolver a produção, fazendo com que o filme fosse considerado um dos mais amaldiçoados da história do cinema. O filme A Profecia, lançado na sugestiva data de 6/6/76, é dirigido por Richard Donner e baseado no livro de David Seltzer e teve 3 sequências: Damien, A Profecia 2, de 78, A Profecia 3, O Conflito Final, de 81, e A Profecia 4, O Despertar, de 91, além de um remake em 2006. O longa original segue a história da infância de Damien Thorne, trocado após seu nascimento pelo filho natimorto de Robert Thorne, embaixador americano no Reino Unido, e sua esposa Catherine. O que o diplomata e sua família não sabem é que seu filho de 5 anos é o filho de Satã, nascido de um chacal na 6ª hora do 6º dia do 6º mês, destinado a se tornar o anticristo, e Robert precisa evitar que isso aconteça. A questão é que desde a pré-produção, fatos bizarros e várias mortes aconteceram com pessoas que de alguma forma estavam envolvidas com o filme. Mesmo antes do início das gravações, o roteirista Bob Munger avisou ao produtor Harvey Bernhard que a história era muito pesada e a produção poderia ser muito problemática. Ele teria dito: "Se a maior arma do diabo é ser invisível e você vai fazer algo que vai tirar sua invisibilidade para milhões de pessoas, ele não vai querer que isso aconteça." Bernhard afirma que de início não acreditou em Bob Munger, mas depois que as coisas foram piorando, sentiu tanto medo que sempre andava com um crucifixo. Pouco depois de Gregory Peck aceitar o papel de Robert Thorne, em junho de 75, seu filho Jonathan foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Sua morte foi considerada suicídio e Peck ficou devastado com a perda. Pouco tempo após a morte de seu filho, em outubro de 75, Gregory Peck estava em um avião com destino a Londres para gravar suas primeiras cenas, quando a aeronave em que estava foi atingida por um raio. Apesar do susto, eles conseguiram pousar em segurança. Algumas semanas depois, o produtor Macy Neufeld estava a caminho das filmagens quando seu avião também foi atingido por um raio enquanto cruzava o Atlântico. "Foram 5 minutos mais difíceis que já tive em um avião", observou ele. 2 contratempos de pré-produção relacionados a raios são assustadores, mas depois que o roteirista David Setzer pilotava um avião que também foi atingido por um raio, a evidência de uma maldição parecia estar aparecendo. E se esses 3 incidentes não fossem convincentes o suficiente, o produtor Harvey Bernhard chegou muito perto de ser atingido por um raio enquanto inspecionava uma das locações do filme em Roma. Para obter algumas tomadas aéreas para o filme, a equipe contratou um pequeno avião local. Na última hora, a companhia aérea mudou de planos e alugou o avião para outro grupo de pessoas. A equipe do filme foi informada de que eles teriam que esperar até mais tarde naquele dia, o que na verdade foi uma grande sorte, já que o avião que deveriam estar caiu logo após a decolagem, colidindo com uma cerca e atingindo um carro. Todos morreram. Depois de sobreviver aos raios em seu voo, o produtor Macy Neufeld se envolveu em alguns outros incidentes relacionados à maldição. Ele estava hospedado no Hotel Hilton de Londres com sua esposa e fizeram um check-out antecipado. Pouco depois de partirem, o edifício foi bombardeado pelo IRA. Alguns dias depois, Neufeld e vários outros membros da equipe estavam indo para um restaurante quando o IRA também bombardeou o local minutos antes que eles chegassem.
Uma cena particularmente arrepiante é quando Catherine está completamente aterrorizada quando seu carro é atacado por um grupo de babuínos selvagens reagindo violentamente à presença de Damien. Para a segurança do elenco e da equipe, um treinador de animais foi contratado para lidar com os babuínos envolvidos na cena. Esse treinador foi morto um dia depois das filmagens. Ele foi morto por um tigre. Ele o agarrou pela cabeça e o matou instantaneamente, disse o produtor Harvey Bernhard. Em outra cena, Gregory Peck tenta escapar de um cemitério enquanto é atacado por um grupo de cães extremamente ferozes. Vários Rottweilers cuidadosamente treinados foram utilizados para o filme e foram instruídos a atacar um dublê no lugar do Peck. Tudo estava indo muito bem, mas quando os cães foram soltos, algo deu errado. Por razões desconhecidas, os cães começaram realmente a atacar o dublê e eram tão cruéis que seus dentes passaram pelo equipamento de proteção. Eles simplesmente ignoravam as ordens do treinador quando ordenados a parar. Por sorte, o dublê sobreviveu. Quando o dublê Alf Joint terminou de filmar cenas de A Profecia, ele foi trabalhar em A Bridge Too Far, mas a maldição pode tê-lo seguido. Em uma cena, ele deveria pular de um prédio alto e pousar em um airbag, algo que ele havia feito com sucesso várias vezes antes. Dessa vez, no entanto, ele pulou de uma maneira desajeitada e caiu não na almofada segura e confortável, mas no chão. Gravemente ferido, ele foi levado às pressas para o hospital e felizmente sobreviveu. Quando ele recuperou a consciência, ele disse que sentiu como se tivesse sido empurrado. Embora nenhuma prova de sua afirmação tenha sido encontrada, o fato de ele pular de repente de uma maneira incomum pode significar que isso realmente tenha acontecido. Mas sem dúvidas a morte mais brutal e chocante envolvendo alguém da equipe do filme aconteceu após seu lançamento. Em 13 de agosto daquele ano, um gênio dos efeitos especiais chamado John Richardson sofreu um terrível acidente de carro quando estava na Holanda, trabalhando em A Bridge Too Far. Enquanto ele estava dirigindo por uma estrada vazia uma noite, ele bateu de frente com outro carro. Richard sobreviveu ao acidente, mas sua passageira, a assistente Liz Moore, não teve tanta sorte. Ela morreu decapitada. O mais sinistro é que Richardson havia feito uma cena de decapitação muito similar para o filme. E o mais sinistro ainda é que ele afirma que também viu um sinal de trânsito ao lado do acidente que apontava que a cidade de Omen estava a 66,6 km de distância. Ah, detalhe, o nome do filme em inglês é Omen e o número que identifica o anticristo é 666. Mas será que todos esses acontecimentos são realmente parte de uma maldição ou apenas tristes coincidências? Vale lembrar que, apesar de algumas mortes trágicas, podemos dizer que, por outro lado, os principais envolvidos tiveram muita sorte ao escapar de quedas de aviões e explosões de terroristas, não é mesmo? E você, conhecia essas histórias por trás do filme A Profecia? Acha que ele é realmente amaldiçoado? Deixa aqui nos comentários e se gostou não esqueça de deixar o like e compartilhar. E se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos todas as semanas aqui no canal Momento Mistério. Até lá!